Bom dia, meu nome é Lucas, eu sou R3 do Serviço de Neurocirurgia da Unicamp e hoje a gente vai dar sequência ao nosso módulo de oncologia falando dos tumores pediátricos infratentoriais. O foco da aula é o diagnóstico diferencial dos três principais tipos que a gente tem, o astrostoma pilocítico, megaloblastoma e ependimoma. Só uma introdução à neuro-oncologia pediátrica, então, é o tumor sólido, mais comum nos pacientes menores de 19 anos, é o tumor sólido de sistema nervoso central. A principal causa de mortalidade relacionada ao câncer em pacientes menores de 14 anos é o tumor do sistema nervoso central, principalmente o glioma de alto grau. E a gente tem como principais fatores de risco a radiação ionizante, principalmente radioterapia prévia, e as alterações genéticas, como as síndromes neurocutâneas, Li-Fraumeni, entre outras. E como maneira de diagnóstico, a gente vai ter sempre esse tripé para o diagnóstico, que vai ser ressonância de crânio, ressonância de neuroeixo e análise de líquor, sempre para avaliar a disseminação leptomeníngea e doença metastática. Aqui, então, a gente tem um gráfico só mostrando, no gráfico da esquerda, então, as localizações mais comuns. O cerebelo entra como sendo a segunda localização mais comum de tumores sólidos no sistema central, nos pacientes menores de 19 anos. E na direita a gente tem um gráfico sobre os tipos de tumor mais comum. Então, como principal representante, de maneira geral, o glioma, dentre eles o astrostoma pilocítico. Em segundo lugar, os tumores de pituitária. Em terceiro lugar, então, os embrionários, dentre eles o meduloblastoma. E também temos os ependimomas, representando aqui uma parcela desse gráfico. Aqui a gente tem uma tabela mostrando uma relação entre localização da lesão com os principais tipos tumorais do local. Para a nossa aula agora, o que interessa é a lesão infratentorial, principalmente na fossa posterior, na região do cerebelo. E a gente vai ter como principais diagnósticos diferenciais, então, o glioma, sendo representado pelo astrostoma pilocítico, os tumores embrionários, sendo representado pelo meduloblastoma, e o ependimoma. Quanto à clínica desses pacientes, não vai ser o foco da aula, mas a clínica deles é associada a, então, hipertensão intracraniana, principalmente por uma hidrocefalia obstrutiva ali na região da fossa posterior, de aqueduto e quarto ventrículo, e alterações de nervos cranianos e sinais cerebelares pelo efeito de massa local. E sempre quando eu estiver falando do tratamento específico de cada um desses tipos, sempre avaliar, primeiramente, a necessidade de uma abordagem da hidrocefalia, se essa lesão não caracteriza uma emergência neurocirúrgica antes de pensar no tratamento oncológico. Então, começando aqui o primeiro grupo, os gliomas, lembrando que os gliomas representam 40% de todos os tumores do nervo central nas crianças. Os gliomas podem ser divididos de linhagem astrocítica, glioneural, neuronal, e são divididos em dois subgrupos, os de baixo grau e os de alto grau. Dentre os de baixo grau, eles representam 30% de todos os tumores do sistema central, sendo que o astrostoma pilocítico é o principal representante. Desses, ele representa 36%, e os de alto grau representam 10% de todos os tumores desse sistema nervoso central. E são representados por esses quatro que eu coloquei aqui: difuso de linha média, difuso hemisférico, difuso de pediátrico de alto grau e hemisférico do tipo infantil. Eu deixei aqui só uma observação que, diferente do adulto, a mutação do IDH não é algo que nos guia no tratamento dos gliomas na criança. Embora eu tenha dividido ali em baixo e alto grau, na classificação do MS de 2021, é assim que está sendo dividido agora os tumores, os gliomas pediátricos. São esses três principais grupos, então tem os gliomas do tipo difuso do tipo pediátrico de baixo grau, os gliomas do tipo difuso do tipo pediátrico de alto grau e os gliomas astrocíticos circunscritos. O que nos interessa como principal diagnóstico de diferencial de tumor de fossa posterior, teremos o astrostoma pilocítico de fossa posterior, também chamado de astrostoma cerebelar cístico, o MS1 pela classificação, e ele ocorre principalmente em duas localizações, mais comum no cerebelo
mas também pode ocorrer no diencéfalo. No diencéfalo, né, ali nas vias ópticas, a gente vai ter como principal localização nos pacientes com neurofibromatose do tipo 1. Então, nos pacientes que não têm esse diagnóstico, principal localização cerebral. Ocorre principalmente de 5 a 14 anos, ou seja, é um tumor de crianças mais velhas, quando comparado aos outros dois que eu vou dizer, que eu vou citar, e dentre esses é o de melhor prognóstico. Então, é uma lesão bem circunscrita, crescimento lento, conteúdo cístico e nódulo mural. Isso aqui eu vou entrar mais em detalhes daqui a pouco quando eu for falar da ressonância. E eu deixei aqui uma alteração molecular aqui na tela só para a gente ter essa noção que muitas vezes é cobrado nas nossas provas, tanto de título quanto de sociedade anual de residência, como foi esse ano. Tanto a alteração molecular quanto a histologia é bastante significativa para a gente. Eu deixei aqui um exemplo das lâminas, por causa que justamente esse ano, inclusive, foi cobrado nas provas da SBN identificar o tipo de tumor a partir das lâminas. Então a gente tem que saber reconhecer. Do astrosoma pilocítico, então, vai ter um padrão de uniformidade celular, de padrão pilocítico em cabeleira, presente com essa arquitetura bifásica aqui na foto inferior esquerda, com presença de fibra de Rosenthal e os corpos granulares eosinofílicos. O que seriam essas fibras de Rosenthal? São essas inclusões proteicas no interior desses prolongamentos astrocitários. Ou seja, na lâmina a gente vai ter esse padrão bifásico entre uma área rica de fibras de Rosenthal e uma área pobre de fibras de Rosenthal, presentes com esses corpos granulares eosinofílicos. Agora, falando da imagem na ressonância, a gente vai ter então aqui na direita, para a gente entender um esquema da foto, um esquema da lesão na ressonância, vai ser uma massa cerebelar cística com a presença de um nódulo mural. Uma lesão bem circunscrita, que no T2, que no T2 vai ser uma ausência de uma hiperintensidade adjacente, ou seja, uma lesão que não vai ter um edema adjacente importante. É uma lesão de baixa celularidade, então não vai ter restrição à difusão. Pode ter um componente hemorrágico, embora isso seja incomum, e na fase contrastada vai ter um realce intenção ali de maneira heterogênea, principalmente da porção mural. Então, para a gente entender, de maneira geral, lesão cística, um nódulo mural na fossa posterior. Quanto ao tratamento, ele é considerado MS1, então, e o tratamento é basicamente ressecção macroscópica total, ou seja, a cirurgia com ressecção total da lesão pode ser curativa. Tem baixa taxa de recorrência, tem uma taxa aí de sobrevivência livre de progressão de doença de 5 anos de 94%, uma sobrevida geral de 10 anos de até 96%. Nos pacientes onde não ocorre ressecção total ou há recidiva ou uma doença progressiva, avaliar se é passível nova cirurgia ou então radioterapia. Então, nos casos que não é possível ser feita uma nova cirurgia, avaliar radioterapia. A radioterapia está descrita como tendo uma sobrevida similar, porém com seus efeitos diversos, né? A toxicidade da radioterapia, como déficit cognitivo, vasculopatias, neoplasias secundárias, ototoxicidade. E, em geral, a radioterapia é reservada para os pacientes maiores de 3 anos e, idealmente, acima dos 10 anos. Nos pacientes menores de 3 anos, a gente normalmente pode até avaliar a quimioterapia. Não é tão efetiva, de maneira geral não é utilizada, mas é feita como uma ponte nos pacientes menores de 3 anos para que eles cheguem aos 3 anos e fiquem capazes de receber a radioterapia. Quanto a alguns detalhes, os cistos dos astrostoma pilocíticos muitas vezes são descritos como sendo cistos falsos, ou seja, na avaliação anatomopatológica não é vista células neoplásicas nessa parede do cisto. Então é advogado que
nos casos onde uma ressecção de uma parede do cisto sem realce ou contraste, se for uma localização que pode causar mais dano do que benefício, você não necessariamente tem que retirar nessa porção, mas que as porções da parede que tenham realce ou contraste devem ser removidas. E quanto à radioterapia, a gente realmente tem que avaliar se é necessário, mesmo em doença residual, porque é um tumor que tem um crescimento mínimo, aí na sequência de 10, 20 anos de acompanhamento, e sempre que a gente vê um crescimento tumoral, avaliar a reabordagem cirúrgica antes de qualquer coisa. Agora a gente vai seguir com o segundo grupo de tumores embrionários. Os tumores embrionários representam aí quase 10% de todos os tumores do sistema nervoso central. O meduloblastoma tem o pico bimodal, né, de prevalência, ocorre em crianças de 1 a 4 anos, mas também ocorre de 5 a 9 anos. De maneira geral, é um tumor de crianças mais novas, diferente do astrocistoma pilocítico, e representa até 68% de todos os tumores embrionários. Eu deixei aqui, também eu vou falar com mais detalhes mais para frente, mas que um outro diagnóstico importante que a gente tem que ter diferencial é o teratóide rabidoide, principalmente em pacientes menores de 1 ano. Então, o meduloblastoma é um OMS grau 4, descrito, né, como o tumor cerebral maligno, mais comum nas crianças, embora a gente não costume usar esse termo de maligno ou benigno nesses casos, e até um terço representa metástases, essas drop metástases no momento diagnóstico. O que é o diagnóstico, então? Lembrando, ressonância crânio, neuroeixo e líquor. A imagem eu vou falar com mais detalhes, mas é uma lesão heterogênea, cística, calcificações com necrose, se projeta para o quarto ventrículo, no assoalho do quarto ventrículo, mas não tem a característica plástica do ependimoma de ir para as cisternas e para o forame magno, e tem restrição na difusão. Por quê? Porque, diferente das outras lesões, um tumor, uma hipercelularidade bastante significativa. Então, ele, diferente dos outros, tem restrição na difusão. E quanto à classificação, a gente tem duas: a histológica e a molecular. A histológica, então, são quatro, a molecular também são quatro. Histológica, clássica, desmoplásica, nodularidade extensiva e anaplásica de células grandes. E a molecular, Wingless, Sonic Hedgehog, grupo 3 e grupo 4. A gente vai focar na aula na classificação molecular, que é o que define o tratamento atualmente, que é a classificação mais importante. Mas a gente tem que entender também um pouquinho da histologia, principalmente identificar uma lâmina. Uma lâmina, então, no medulloblastoma, é, é descrito como small round blue cells, ou seja, é um tumor indiferenciado com células pequenas de núcleos ovalados e com citoplasma bastante escasso. Na ressonância, então, teremos uma massa sólida, arredondada na fossa posterior, heterogênea, pode ter presença de cistos, calcificações, necrose, vai ter uma restrição na difusão devido a essa hipercelularidade, diferente dos outros dois tipos que não restringem a difusão. Pode ter, em até um terço dos casos, um realce leptomeníngeo no diagnóstico, representando doença metastática, né, disseminação leptomeníngea, e a localização dele de acordo com os subgrupos. Então, só para lembrar, a localização não define o subgrupo e o subgrupo também não define a localização, porque é uma relação entre localização mais comum em relação ao subgrupo mais comum nessa localização. Então a gente pode ter um tumor que está numa determinada localização, mas é de um outro subgrupo. É só uma relação do que é mais comum acontecer. No o inglês, então, eles representam 10% de todos os meduloblastomas e ele ocorre na região do pedúnculo cerebelar, na cisterna ângulo ponto. Ele é o de melhor prognóstico, uma sobrevida de 5 anos de até 90%, é considerado baixo risco. Em geral, é uma doença não metastática no diagnóstico. O Sonic Hedgehog representa 30%, é uma lesão, então,
hemisférica cerebelar e definida como prognóstico intermediário. E os grupos 3 e 4 são lesões que podem acontecer ou na linha média ou ter uma infiltração difusa não focal. O grupo 3 é o mais agressivo, pior prognóstico, até 40% de doença metastática é o diagnóstico, com a menor sobrevida. E o grupo 4 é o mais comum, com prognóstico intermediário, em que até um terço dos casos tem metástase. Então, de novo, só para a gente lembrar, o inglês na cisterna aqui do ângulo ponto cerebelar e é o de melhor prognóstico, porém é o menos comum. Em hemisfério cerebelar, Sonic Hedgehog, prognóstico intermediário. Grupo 3 e 4 pode ser ou lesão de linha média, ou essa infiltração difusa não focal, sendo que o grupo 3 é o pior, e o grupo 4, apesar de ser intermediário, é o mais comum. Agora falando sobre o tratamento do meduloblastoma. A gente sabe que os pacientes que sobrevivem, né, é, que têm uma sobrevida longa ao tratamento do meduloblastoma, eles têm bastante morbidade associada, porque eles ficam com sequelas do tratamento, uma vez que envolve cirurgia, quimio e radioterapia. Então, a cirurgia é o pilar do tratamento, tanto para a resolução da hipertensão intracraniana da hidrocefalia, da, da obtenção, né, da amostra tumoral para fazer análise molecular e histológica, e sempre a máxima ressecção possível. Após a ressecção, a gente então vai ter uma divisão dos pacientes de alto e baixo risco, para então definir o tratamento adjuvante. E isso também tem algumas atualizações em relação ao subgrupo molecular, mas classicamente, o que é classificado como alto risco? Pacientes que têm um tumor residual na ressonância de controle de 1,5 centímetros quadrados ou presença de doença metastática ao diagnóstico. E os de baixo risco, os que não têm essa doença residual de mais de 1,5 ou não são doença metastática. Pacientes de alto risco, então, é feita uma radioterapia crânio-espinhal numa dose mais elevada, associada a um boost de radioterapia no leito tumoral, seguido de quimioterapia. E nos pacientes de baixo risco é feita uma dose reduzida de radioterapia crânio-espinal, seguido de quimioterapia. Quais os problemas associados ao tratamento? Por que a gente tem essas sequelas significativas? Porque a quimio e a radioterapia levam bastante toxicidade ao paciente. Pode causar dano cognitivo, neoplasias secundárias associadas à radiação ionizante, neuropatia periférica, ototoxicidade, entre outras. E, de maneira geral, em pacientes menores de 3 anos, a gente não faz a radioterapia. Sim, isso é avaliado, sempre ver questão de risco-benefício, paciente com doença avançada, grave, avaliar o quanto que isso realmente influenciar, né, daqui pensando alguns anos esse paciente, mas de maneira geral, abaixo de 3 anos, avalia-se quimioterapia como uma ponte até o paciente atingir 3 anos. E também a síndrome do mutismo cerebelar. A síndrome do mutismo cerebelar não é exclusiva, né, do tratamento do medulloblastoma, pode acontecer em qualquer paciente que tenha uma agressão cirúrgica do cerebelo, e eu vou dizer ela com mais detalhes daqui a pouco. Então agora a gente tem essa diferenciação de baixo e alto risco com alguns outros detalhes. Eu tinha deixado ali doença metastática e residual de 1,5 centímetros quadrados na ressonância. Mas agora a gente tem alguns detalhes a mais, principalmente a presença do subgrupo molecular e a classificação histológica. Então, no tipo do Sonic Hedgehog, a gente vai avaliar qual é o principal tipo histológico, né, predominante na amostra, para diferenciar então os que vão ser de baixo ou risco standard e os de alto risco. No inglês, a mesma coisa, a gente vai avaliar o tipo histológico, presença de metástase, para diferenciar ele em baixo e risco standard, e o grupo 3 e 4 também a mesma coisa, avaliar o tipo histológico, presença de metástase e outras classificações moleculares. Aqui é uma tabela mostrando tudo que a gente pode ter para avaliar o paciente, para diferenciar ele em risco standard ou baixo risco, e alto risco ou muito alto risco. Mas, assim, de maneira geral, o paciente de baixo risco ou de risco intermediário, risco standard, seria aquele
ressecção total ou com resíduo menor que 1,5, sem evidência de metástase na ressonância, sem evidência de disseminação leptomenídea, sem alteração de células neoplásicas no líquor, e aqueles de alto risco, os que têm essas características. E, de novo, o tratamento do baixo risco ou risco standard, uma dose mais baixa, reduzida de radioterapia, por sequência de quimioterapia, e o de alto ou muito alto risco, uma dose maior de radioterapia, com um boost de dose de radioterapia no leito tumoral, seguido também de quimioterapia. E agora, só comentando um pouco dessa síndrome do mutismo cerebral, ou a síndrome de fossa posterior, ela é descrita como presente em até 34% dos casos. Eu deixei ali interrogado porque, apesar de descrever como até 34% dos casos, a gente não vê tanto essa síndrome presente no centro do Boldrini, né, o centro oncológico, onde a gente tem o nosso estágio de pediatria. E ela é descrita como uma constelação de sintomas, composto principalmente por labilidade emocional, alteração de fala, alteração de linguagem, disfunção cerebelar ou de nervos cranianos. Não tem um mecanismo totalmente esclarecido de por que ocorre, mas é descrita como uma lesão dos tratos de saída cerebelar dos núcleos da região inferior do vermes, principalmente na lesão das projeções referentes pelo pedúnculo cerebelar superior e médio. Os sintomas podem acontecer aí até 7 dias depois da cirurgia, podem iniciar até 7 dias depois da cirurgia, e apesar da gente não usar esse termo, né, na medicina a gente nunca fala nunca, nunca fala sempre, mas as alterações de fala são descritas como sempre transitórias, tendo uma recuperação de maneira geral em até 2 meses, mas em alguns casos podem levar alguns anos para ter essa recuperação total. Não tem nenhum tipo de tratamento específico com remédio ou abordagem, o tratamento é a reabilitação intensiva, e pacientes que têm essa síndrome, de maneira geral, ficam com algum grau de sequela, né? Algum déficit neurocognitivo aí de longa duração, com associação de morbidade ao paciente. E um outro tumor embrionário que a gente tem que ter como diagnóstico diferencial é o teratoide rabidoide. É menos comum? Sim. Mas a gente tem que lembrar que nos pacientes mais jovens, principalmente naqueles menores de 1 ano, é o tumor embrionário mais comum. Ele pode acontecer em todo o sistema nervoso central, sendo que metade dele ocorre na fossa posterior, e deve ser sempre considerado em pacientes menores que 3 anos. Ou seja, temos uma lesão de fossa posterior, sempre vem em nossa cabeça 3 diagnósticos: astrostoma pilocístico, meduloblastoma e ependimoma. Pacientes mais jovens, sempre lembrar do teratoide rabidoide. É um tumor mais agressivo, o MS4, tem uma doença metastática aí de até 40% no momento do diagnóstico, tem uma baixa sobrevida, independente do tipo de tratamento, a sobrevida média é de até 1 ano. Tá? E o que é o tratamento? Cirurgia, a mais agressiva possível, sem agregar morbidade, seguida de radioterapia e quimioterapia. E o que nos faz pensar em teratoide rabidoide vendo a ressonância? Nada. Ela é igual à ressonância do meduloblastoma. Não vai ter uma característica que vai fazer, nossa, isso aqui é teratoide rabidoide. Não, vai ter restrição à difusão, vai ser uma lesão heterogênica, componente cístico, calcificação, porém ter componente hemorrágico, que nos faz lembrar tudo do meduloblastoma. E a dica vai ser, então, a idade do paciente, principalmente naqueles menores de 1 ano de idade. E agora, falando do último grupo, dos ependimomas, são classificados em MS2 e 3, e são tumores de origem glial não astrocitária. Surgem da superfície ependimária dos ventrículos ou do canal central da medula. Representam 5% de todos os tumores do sistema nervoso central nas crianças, e quase a maioria dos casos ocorre nos pacientes menores de 5 anos, principalmente entre 1 e 4 anos. Então, também é um tumor de crianças mais jovens. Principal localização: fossa posterior. Diagnóstico: ressonância de crânio, neuroeixo e avaliação licórica para avaliar a doença metastática. No ependimoma, diferente, né, do meduloblastoma, a doença metastática é mais rara, 2 a 3%. E também vai ser um tumor heterogêneo, com áreas de necrose, calcificação e cistos, mas vai ter uma característica plástica, que a gente chama. Ou seja, é um tumor que ele se estende pelos forames de Lúdica de Magendie
pelos recessos laterais do quarto ventrículo, podendo ter essa característica plástica de ir para as cisternas da base. Histologicamente, então, a gente vai ter as presenças de rosetas ependimárias e pseudo-rosetas perivasculares. O que é isso? As pseudo-rosetas são essas células que são uniformes em volta dos vasos e que apresentam esses prolongamentos em direção aos vasos que deixam esse halo anucleado perivascular. Isso aqui é uma pseudo-roseta perivascular. Então tem esse aglomerado de células uniformes com prolongamento em direção aos vasos que deixa esse halo anucleado. E também teremos as rosetas verdadeiras, né, as rosetas ependimárias verdadeiras, que são estruturas formadas por células ependimárias próximas aos ventrículos, ou canal central da medula, são células cuboides bem diferenciadas. A presença de ambos representa a histologia mais comum desses casos. Quanto à classificação OMS de 2021, eles são subdivididos em 9 subgrupos. São 7 subgrupos que eu coloquei aqui, mas o de fossa posterior é dividido em 2, o de supratentorial também é dividido em 2 a 3. Então, no total são 9, mas o que nos interessa é o ependimoma de fossa posterior. O ependimoma de fossa posterior é subdividido em dois grupos, grupo A e grupo B. O grupo A é o do tipo pediátrico e o grupo B é do tipo adulto. O que nos interessa aqui é o do tipo pediátrico. Então, é o mais comum na população pediátrica, e quando comparado ao grupo B, é uma lesão de pior prognóstico, menor sobrevida. O grupo B do tipo adulto tem um prognóstico mais favorável com a melhor sobrevida. Então, os ependiomas de fossa posterior podem ser classificados como MS 2 ou 3, a depender da presença de mitoses abundantes, proliferação vascular e o grau de anaplasia da amostra histológica. Na ressonância, a gente vai ter uma massa lobulada presente no assoalho do quarto ventrículo, uma massa heterogênea que vai se acomodar dentro do quarto ventrículo e vai ter essa característica plástica, né? Ele vai se estender pelo forame de Magendie para as cisternas magnas e pelos recessos laterais e pelos forames de Luschka para a cisterna de ângulo ponto. É uma lesão também de menor celularidade quando comparado ao meduloblastoma, então ele não vai ter restrição à difusão de maneira geral. E a gente pode ver aqui na ressonância, então, o esquema dele, uma massa lobulada, que vai para as cisternas, mais presente no assoalho do quarto ventrículo, aqui indo para os recessos laterais. Aqui, então, no sagital, a extensão da lesão heterogênea em direção às cisternas. Aqui, a lesão dentro do quarto ventrículo se estendendo para os recessos laterais. E o tratamento também. O principal pilar vai ser a cirurgia, a máxima ressecção possível. É o que está mais associado à sobrevida. E, depois da cirurgia, avaliar ou não radioterapia. A cirurgia, então, fazer a maior citorredução possível, idealmente não ter nenhuma área que capte contraste, né, que realce algadorilho na ressonância pós-operatória. Se a gente tiver, sim, uma lesão residual, sempre avaliar fazer uma cirurgia second look, ver se a gente não consegue fazer uma nova abordagem para que não tenha lesão residual. E ela vai ser dividida em grau 2 e grau 3, a depender da avaliação histológica, né? Nos pacientes de grau 2, se for ressecção total, pode ser feito segmento com controle de ressonância. Na ressecção subtotal, avaliar se a gente consegue realmente fazer uma nova abordagem. Se não for possível, nesses casos a gente opta por fazer a radioterapia. E nos de grau 3, radioterapia. Pacientes com disseminação leptomeningia, seja na ressonância ou característica licórica, radioterapia crânio-espinhal. E a quimioterapia? Como nos outros casos, a quimioterapia tem um papel mais limitado, não é associada à sobrevida. E nos pacientes menores de 1 ano, ou até aqueles menores de 3 anos, a quimioterapia pode ser usada como uma ponte até que o paciente tenha a idade adequada para ser feita radioterapia. O ependimoma, apesar do tratamento, é uma doença que tem uma recorrência alta. Então, o segmento com imagem de controle é feito até 15 anos depois do tratamento. E esse segmento aí de até 15 anos mostrou que tem aumento de sobrevida. Então, aqui só um esquema
a gente entender como é feito o tratamento do ependimoma. É feito, então, temos lá uma lesão posterior, sugestiva de ependimoma ou outros tipos, é feita a cirurgia, a ressecção máxima, e a gente vê na biópsia que é um ependimoma. É feita uma ressonância de controle. A ressonância de controle a gente vai ver se tem lesão contrastada residual. Se a gente tiver, desculpa, a gente vai ver se tem metástase ou não. Tem metástase, a depender da idade, radioterapia. Não tem metástase, a gente vai ver se a lesão foi a ressecção foi total ou subtotal. Ressecção total, grau 2, observação. Ressecção total, mas é maior que grau 2, não, grau 3 ou a depender da idade, radioterapia. Ressecção subtotal, passível de uma nova ressecção, é feita então a ressecção para que não tenha lesão residual. Não é passível de nova ressecção, avaliar a idade. Tem menos que um ano, avaliar quimioterapia como ponto até radioterapia. Tem mais de um ano, radioterapia adjuvante. Agora aqui eu coloquei só um esquema para a gente conseguir entender melhor, né, os três tipos, a gente ter um fluxo na cabeça, né, que é importante, a gente sempre correlacionar a lesão de fossa posterior a esses três diagnósticos diferenciais. Então, diagnóstico, sempre ressonância de crânio, neuroeixo e análise de líquor. Principais representantes: astrostoma pilocítico, meduloblastoma e ependimoma. Astrostoma pilocítico, então, o MS1, dos três é o de melhor prognóstico, ocorre em crianças mais velhas, principalmente de 5 a 15 anos. É uma lesão bem circunscrita, sem edema perilesional. É uma lesão cística com módulo mural e que não vai ter restrição na difusão. E lembrar que no tratamento o pilar é a cirurgia e que uma ressecção total pode ser curativa. O meduloblastoma é o MS grau 4, independente do subgrupo, é o MS grau 4, mas o prognóstico é variável de acordo com o subtipo. Ele é de crianças mais novas, de 1 a 4 anos, e os quatro subtipos serão o inglês, o menos comum, mas de melhor prognóstico, Sonic Hedgehog, prognóstico intermediário, grupo 3, de pior prognóstico, doença metastática muito comum ao diagnóstico, e o grupo 4, sendo mais comum, um prognóstico intermediário. Ocorre no teto do quarto ventrículo, é uma lesão heterogênea, com edema perilesional, e que tem restrição à difusão por ter uma hipercelularidade. Ressonância, então, indistinguível do teratóide rabidoide, e sempre pensar no teratóide rabidoide em crianças menores de 1 ano. Pode acontecer em todos menores de 3 anos, mas menores de 1 ano é o mais comum. E lembrar sempre da associação do local da lesão com o subgrupo. Ângulo ponto, o inglês. Lesão hemisférica, Sonic, Hedgehog. Linha média ou infiltração difusa, grupo 3 e 4. E por último, o ependimoma, o MS grau 2 ou 3, lesão de fossa posterior. Dentre os ependimomas de fossa posterior, o grupo A é o do tipo pediátrico. Também acontece em crianças mais jovens e ocorre no assoalho do quarto ventrículo, tendo essa característica plástica de ir através dos forames de Luschke-Magendie para as cisternas. E assim como o astrosoma pilocítico, ele não vai ter restrição à difusão. Nesses dois, então, o tratamento, o pilar é a cirurgia e a avaliação de radioquimioterapia. No benuloblastoma, é sempre feita a radioterapia, em sequência a quimioterapia, e no ependimoma é feita a radioterapia a depender de algumas características do paciente. Essas aqui foram as referências que eu utilizei para fazer a aula. Obrigado.